Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de estudo, de reflexão, de aprendizado. Eu sou surpresa de estar vendo um número significativo de pessoas hoje presentes, porque hoje é feriado aqui em Orlando, então a gente sempre fica achando que o centro está fechado. Então, bom saber que vocês estão aqui, porque nós só fechamos o centro na segunda-feira, no Memorial Day e no Labor Day. Fora isso, o centro está sempre aberto, a menos que, obviamente, Christmas caia no dia da segunda, o que não vai acontecer tão cedo. Então, muito bem, que tal nós nos cumprimentarmos para começar a nossa noite aquecidos, amados? Agora sim, agora estou sentindo a energia. Muito bem. Alguém está familiarizado com o nome desse livro, dessa obra de André Luiz, Sexo e Destino? Alguém já leu o livro? Ok, pouquíssimas pessoas. Lá atrás, um pouquinho mais. Alguém já ouviu o áudio desse livro? Ninguém. Muito bem. O áudio faz parte na realidade, faz parte da celebração dos 150 anos do Espiritismo, que a Federação Espírita Brasileira contratou artistas profissionais e atores profissionais, na realidade, e eles fizeram uma novela. E ficou fantástica, ficou realmente com background, noise, enfim, ficou realmente uma coisa muito viva. Mas eu gostaria de lembrar vocês que, mesma coisa que em filmes, nenhum desses áudios, embora muito bem feitos, consegue reproduzir a qualidade da obra em si. Essa é uma obra apaixonante. É considerado o romance mais denso e dramático de André Luiz. Ele é a 12ª obra da coleção que é conhecida como sendo a coleção No Mundo Espiritual, que são muitas obras de André Luiz, começando, obviamente, pelo livro que vocês mais conhecem, que é Nosso Lar. Portanto, é um livro que está lá no finalzinho da lista. No entanto, ele não foi escrito muito tempo depois. Ele, na realidade, foi escrito até no tempo de Valdo Vieira, onde Chico Xavier trabalhava com Valdo Vieira. O livro tem tem muitos capítulos. O livro é enorme. São duas partes. A primeira parte são 14 capítulos. Quem psicografa é Valdo Vieira. A segunda parte tem mais 14 capítulos. Quem psicografa é Francisco Cândido Xavier. E é uma história real. É uma história real e ela se passa nas primeiras décadas do século XX, provavelmente na década de 30, começo da década de 40, na cidade do Rio de Janeiro. E André Luiz faz questão de dizer que ele não omitiu nenhum tio da verdade dessa história. Obviamente, os nomes, né, foram trocados por motivos óbvios, mas a história é real. É dramática, é impressionante. Eu tenho de dizer para vocês que esse romance é um romance fortíssimo, ok? É extremamente intenso. Ele descreve a vida de duas famílias, a família Torres e a família Nogueira. São muitos os personagens desse livro. São muitas as pessoas envolvidas nessas duas famílias. E nós vamos ver na família, entre adultos e jovens,
que se envolve de uma forma tal que acaba tendo esse envolvimento deles, movidos pelo amor, pela paixão, pelo ódio, pela vaidade, até mesmo pela luxúria, pela sensualidade, acabou por promover consequências desastrosas, dramáticas, dolorosas para muitos desses personagens. Então, para vocês terem uma ideia, realmente nós estamos falando aqui de crimes passionais, de pessoas passionais, depressivas, calculistas, vaidosas, presunçosas, egoístas. Parece mais uma história de Hollywood. Sinceramente, você começa a ler o livro, parece o livro Nas Voragens do Pecado. Você não tem como largar o livro. O livro é impressionante e o André Luiz é um escritor absolutamente fabuloso. Então, ele te envolve, as cenas que ele descreve. Eu tenho que fazer esse disclosure. Não é à toa que esse livro foi publicado já bem no final, né, da relação dos livros de André Luiz, porque existem cenas tão fortes que chegam quase a ser eróticas, ok? Só que André Luiz, obviamente, com a sua inteligência, ele para no momento que não entraria num outro departamento. Mas existem várias cenas, várias passagens da história que descrevem o envolvimento desses personagens com tal intensidade que você parece que está vendo a coisa acontecer numa cena teatral. Então, nós vamos aí ouvir uma história, uma parte dessa história, que, além de mostrar o envolvimento dessas pessoas num primeiro nível, é bem o começo da história. Eu vou parar exatamente no começo da história e eu explico para vocês já por quê. Porque nós queremos concentrar na primeira coisa que é explorada de uma forma magnífica por André Luiz, que são as obsessões espetaculares, avassaladoras, violentas, impressionantes. E é por isso que eu fiz esse disclosure quando eu fiz o anúncio dessa palestra. Quem viu o anúncio da palestra? Ótimo, excelente, um bom número de vocês. Quem não recebe os e-mails do centro, quem não acompanha as mídias sociais, é só passar aí fora, clicar no QR Code, aí você entra no grupo do WhatsApp do centro e fica mais fácil para vocês acompanharem as mensagens dos anúncios das palestras. Mas eu fiz foi eu que postei o anúncio. Aliás, sou eu que posto o anúncio. Então, eu fiz questão de fazer uma recomendação de que essa palestra não é para menores de 14 anos. Não necessariamente porque eu vou entrar na parte da sensualidade do livro, só vou entrar de muito leve numa parte, mas em função da descrição dos processos obsessivos, que são fortíssimos, ok? Eu trouxe para vocês um vídeo também que vai lembrar, vai explicar, obviamente, de uma forma muito intensa, é uma outra história, mas vai finalizar a nossa palestra e vai explicar exatamente o que nós vamos tentar passar para vocês hoje. Também eu trouxe 3 clips do audiobook da Federação Brasileira. Então, eu tenho lá todo o audiobook, eu fiz 3 clips, e eu vou passar aqui no microfone para vocês, esperamos que funcione. Se não, eu vou pegar aqui meu iPad, eu pegar minhas cópias printadas, impressas, e vou ler. Aliás, eu faço questão de ler certas coisas do livro, coisa que normalmente eu não faço, mas existem coisas que, se necessário, eu vou explorar do próprio livro. Tá certo, gente? Deu para
Esquentar os motores? Muito bem, vocês sabem que eu adoro contar história, né? A gente tem um lado meu, adoro. Enfim, eu adoro contar história. Mas eu não vou contar o final. Não vou contar o final. De forma alguma. Aliás, eu vou buscar promover o interesse de vocês de realmente ler o livro, ok? Porque na hora que vocês puserem a mão nesse livro, vocês vão esquecer Netflix, Apple TV, o que for. Vocês vão esquecer qualquer coisa. Vocês não vão parar de ler a bendita da história, que é impressionante. Muito bem, então vamos lá. Eu estou sem clicker hoje, então a gente vai na base do mouse. Então vocês têm um pouquinho de paciência comigo, ok? Então aí nós estamos, né, numa época da década de 30, 40, todo mundo fumando, né? Os filmes, né? Todo mundo fumando. Aí, né, uma época da humanidade muito, muito intensa, né? Nós estávamos aí num auge de crescimento social. Vocês já poderiam mudar aí os slides, né? As luzes, para dar contraste nos slides, por gentileza, ok? Então, nós estamos vivendo... Não, o contrário. Ok. Aqui continua ligado. Não, mas é bom, porque deixa um chance, né? Dá um efeito visual, um efeito luminoso, sonoro, não é? Obrigada, perfeito. Então, nós estamos aí realmente numa época da humanidade de grande crescimento, né? Um pouco antes da guerra. Aliás, já estava na pós-Primeira Guerra, né? Pós-Primeira Guerra. Entre guerras, quando isso aconteceu. Então, muita coisa estava acontecendo no mundo, inclusive o início da libertação da mulher, né? Muito bem. O André Luiz também faz questão de apresentar a temática da história. Então, ele fala, olha, basicamente nós vamos ver situações da vida cotidiana das criaturas humanas, envolvendo as relações familiares, as relações apaixonantes, passionais, problemas que envolvem liberdade, compromisso. É explorada a questão dos vícios e das obsessões, como nós dissemos, e basicamente nós vamos focar no que nós vimos, o que é mostrado no livro a princípio, o alcoolismo, mas a obsessão, que eu não vou trazer isso para vocês, porque realmente é muito forte a parte do envolvimento das obsessões sexuais, é chocante. É chocante. Porque são descritas algumas cenas que envolvem quase um crime sexual e depois uma que envolve um crime sexual. E ele descreve o que os obsessores, ou melhor, o que o obsessor está dizendo para aquele que, dizendo mentalmente, num processo de completo acoplamento, não é? Envolvendo aquela pessoa para aquele homem para cometer o crime sexual. E o envolvimento dele, a princípio, para envolver a moça, que na realidade é a filha adotiva dele, mas que ele acaba se envolvendo amorosamente com ela, se apaixona por ela, uma história assim, daquela você fala, não estou acreditando, não é? E ele acaba cometendo um crime sexual. O envolvimento desse senhor, levando a moça ao encontro, enganando-a, pensando que ela está se encontrando com o namorado dela, no encontro amoroso, quando ele consegue enganá-la, e no escuro ela descobre que é o próprio pai. Gente, essa cena é de estarrecer, porque André Luiz conta o obsessor dizendo exatamente o que ele precisa fazer, e depois a acoplagem nas sensações carnais.
É realmente dramático. E, obviamente, não vou trazer isso para vocês, mas eu deixo aí o disclosure, buscando realmente desenvolver o interesse de vocês para ver em que nível pode chegar a obsessão. Então, as questões de culpa e resgate, os envolvimentos dolorosos e as consequências do divórcio, a questão da adoção, não é? Mostrando claramente a importância de se revelar a adoção quando a criança ainda é criança, para crescer com a noção e não ter uma revelação na idade adulta. Daí, no caso da moça, ela era já com 17, 18 anos. Né? Então, é um choque tremendo. E a forma como ela começou a ser tratada depois que ela descobriu... Olha, gente, é dramático. É realmente dramático. Muito bem, então, André Luiz também faz esse comentário logo no comecinho do prefácio. Ele fala assim, olha, a gente vai ver aqui uma história que envolve um duplo aspecto, envolvendo os culpados e as consequências dos seus atos na própria história. A gente consegue ver até o final, aonde levam os erros dessas criaturas, numa mesma reencarnação. E nós vamos ver os vencidos, que são os culpados arrependidos, que se transformam no processo de uma forma espetacular. E a gente vê como uma pessoa tocada por uma determinação de transformação pessoal é capaz de auxiliar as próprias pessoas a quem ele mesmo prejudicou. Haja guts, né? Haja coragem. Você prejudica alguém, você comete crimes e você se regenera. E nessa mesma vida você encara a si próprio, você fala, não, eu vou acertar, eu vou fazer do lixo que eu deixei atrás de mim, eu vou fazer alguma reciclagem. E ele consegue, e é muito bonito. Uma parte incrível dessa história também é a gente ver algumas pessoas desencarnam no meio da história, né? Uma das principais personagens, eu não vou falar, claro, que quem é, né? Uma das principais personagens, ela morre atropelada. E uma moça, né? Bem jovem ainda. E ela, no plano espiritual, quando ela depois passou pelo processo, né, de refazimento, de ter noção que já estava no plano espiritual, a história descreve a luta interior dela em não aceitar as recomendações dos mentores, dizendo para ela, você precisa reencarnar agora, enquanto seus familiares ainda estão lá. Não, de jeito nenhum, eu não vou encarnar, não vou fazer, não vou. Enfim, eu não vou dizer se ela reencarna ou não, porque vai ficar como... Fica para vocês verem na história. Mas até essa parte é mostrada. E tem um outro lado da história que mostra uma outra pessoa que não é essa moça, que mostra uma outra pessoa que reencarnou dentro da família, enquanto todos estavam ali, ainda vivos, né, na Terra, juntos, na mesma relação familiar. Uma outra pessoa que desencarnou e reencarnou no meio da família, porque os mentores queriam aproveitar aquela relação traumática, espetacular, para que existisse a possibilidade de reajuste. Então, a gente vê isso acontecendo. Então, você pensa, será que na minha família o meu netinho não pode ser fulano de tal? O meu filho pode ser aquele meu outro filhinho que desencarnou prematuramente? O papai pode reencarnar?
Agora, a gente não vai olhar para o bebê e fica coitada da criança, né? Fica analisando qualquer reação, tentando reconhecer entes queridos dessa mesma vida. Você vai fazer isso? Não. Alguém tem alguma experiência de achar que seus parentes desencarnados já reencarnaram nessa própria vida? Alguém já teve, pelo menos, alguma ideia, uma possibilidade? Ninguém. Então, vocês não vão começar a procurar, não é? Mas é possível e acontece frequentemente, não é? E uma outra coisa que, antes de nós começarmos a história, que é um dos pontos que eu quero trazer para vocês em seguida, que é levantado na história, essa parte é interessante, gente. Porque às vezes as pessoas desencarnam, nossos entes queridos desencarnam, e fica lá você, né? Ai, mamãe vem me ajudar. Ai, papai vem me ajudar. Ah, a vovó, cadê você? Preciso de você. E a pessoa não tem... Você pode deixar ligado, por favor. Não dá para ver, mas eu vou falar, não adianta. Não faz diferença. Não é para ver mesmo. É para vocês só pensarem que tem alguma coisa para prestar atenção. É um truque de interesse visual. Vocês não estão aqui para ler? Eu estou aqui para contar para vocês. História é muito mais interessante. Ou vocês querem que eu leia cada quadradinho? Vamos ler o primeiro quadradinho. O primeiro quadradinho diz que, gente, o primeiro quadradinho conta que amplia nosso conhecimento acerca da influência dos espíritos obsessores com a anuência do influenciado, a atuação dos bons espíritos. É isso que vocês querem que eu faça? Não. Mas eu vou aqui entrar nesse último quadradinho, porque isso é muito interessante. Tem essa senhorinha, né, que desencarnou. Vocês vão vê-la logo no começo aqui da história. E ela está muito bem no plano espiritual, porque era uma pessoa realmente generosa, boa, uma pessoa equilibrada, mas ingênua. Ingênua e... não está ouvindo também? Além de não ver, não estão ouvindo? Nem com a minha voz, eu considero minha voz relativamente forte. Agora eles estão ouvindo porque estão no microfone? Bom, então lá vou eu de novo. Então, nós vamos ver essa senhora, né, que desencarna e está muito bem no plano espiritual, porque era uma pessoa realmente boa, equilibrada, mas ela se desequilibra no plano espiritual. Quando? Quando ela insiste que quer ir ver a família. Ela quer ver o marido, ela quer ver o filho que deixou. Só que essa visita é traumática. E os mentores estão buscando evitar que ela vá à crosta da terra. Ela já estava no plano espiritual, né? Numa colônia. E eles estavam buscando, na realidade, ela estava realmente na colônia Nosso Lar. Porque as histórias que o André Luiz conta são da colônia do Nosso Lar, ok? São dos personagens daquela cidade espiritual. Então, ela já estava lá, mas ela tem o livre-arbítrio. Não é? Ela tem o livre-arbítrio. Os mentores, no caso dela, eles permitiram. Eles permitiram que ela fosse à crosta contra a recomendação deles. E ela foi e se desequilibrou de tal maneira que ela enlouqueceu. No plano espiritual, ela perdeu o equilíbrio mental. Ela não aguentou ouvir a verdade e ver a verdade, que obviamente eu não vou contar para vocês. E aí, o que os mentores fizeram? Porque eles queriam aproveitar, né? De alguma forma, eles queriam aproveitar que, quem sabe, ela também pudesse reencarnar no processo familiar extenso de duas famílias enormes. Eles fizeram um tratamento de sonoterapia com esse espírito, obviamente no plano espiritual, e a levou de forma suave conhecer a sua
as suas outras vidas. E conhecer por que ela estava vivendo aquele drama. Então, eles estavam buscando evitar que ela conhecesse a verdade, porque eles tinham todo um plano de encaminhamento para a reencarnação dela, mas já que ela insistiu tanto, e aí vocês vão ver quanto que ela insiste realmente, eles permitem, mas ela se desequilibra, enlouquece, porque a mente é espiritual. A mente é espiritual, a mente pode se desequilibrar. Quando você reencarna, a pessoa pode entrar num processo de enlouquecimento, afetando o cérebro de tal forma que aí a mente se desequilibra. Não é? Mas também a pessoa pode se desequilibrar profundamente no plano espiritual. Então, essa parte, gente, são nuances que o André Luiz conta nesse romance. Você vai conhecendo as coisas que são feitas no plano espiritual de forma a nos auxiliar. Muito bem, então nós temos aqui, não é? Realmente, o primeiro quadradinho vai dizer em que nível o processo obsessivo pode existir. Pode existir. Em que nível? Mas, ao mesmo tempo, se mostra a ação dos espíritos malfeitores, também mostra a atuação como os espíritos benfeitores atuam de forma auxiliar. São inúmeros os recursos que eles se utilizam. E isso é incrível que eles são capazes de fazer. Nós vamos ver duas situações aqui, logo no comecinho, que a gente vai mostrar a questão das formas, pensamentos, das telas mentais, dos filmes. E, obviamente, né, como eu já trouxe para vocês... Vocês são interessados em continuar? Está muito dramático? Não está dramático. É porque a carinha de vocês está me assustando. As pessoas estão assim, não é? É curiosidade? Não é que vocês estão com medo. Não. Vocês vão ficar com medo daqui a pouco. Vou preparar vocês. Ok. Então, ele realmente traz... Durante, né, a história, ele faz reflexões, né? Ele traz a palavra dos mentores. Então, ele traz conceitos superiores, de espiritualidade superior, sobre a questão do sexo, dos envolvimentos e das consequências das nossas escolhas. É uma coisa... Tem reflexões que você fala, uau, nunca imaginei que pudesse haver essa perspectiva do ponto de vista espiritual. Não é? Então, realmente, o livro é denso e maravilhoso em termos de aprendizado. Nós também vamos ver, como vemos em muitos dos livros dele, em outras obras espíritas, a consciência, a criatura humana, após a desencarnação, após a morte do corpo físico, dando de cara consigo mesma. Mas também vamos ver isso acontecer na própria reencarnação de algum dos personagens, sobretudo de um deles. Nós vamos ver logo em seguida, nesses processos de auxílio dos mentores, como eles fazem uma inquirição mental. Então, eles querem auxiliar você, né? Eles não sabem da tua história inteira. Eles precisam saber a história, para saber aonde que vai começar. Os mentores que estão encarregados dos grupos familiares, eles sabem da história. Mas nós vamos ver que o André Luiz caiu de gaiato nessa história, do melhor sentido da palavra. Então, o que ele fez? Ele chegou perto de um dos personagens e fez perguntas. A moça, sem saber, começou a contar a história para ele, do que tinha acontecido com ela. Você já se viu relembrando situações? De onde que eu estou pensando nisso? Aí você começa a se ver, relembrar uma situação do passado e contando detalhes. De repente, você está contando para um amigo espiritual que está interessado em lhe auxiliar de alguma forma.
E, não, obviamente, eu não estou dizendo que são todos os casos de nós rememorarmos nossas vidas, mas isso é um recurso que eles se utilizam. E ele sob detalhes vivos, porque a moça descreveu tudo o que ele queria saber e ainda, com o poder da criação mental, reproduziu isso como se fosse um filme. Pode ser? Pode uma coisa dessa, gente? A capacidade que a nossa mente tem de construir é matéria viva, é matéria real. Você sabe esses história em quadrinho que você vê aquela nuvenzinha, pessoa pensando, vem a nuvenzinha? Então, essa nuvenzinha é interessante, porque ela é real, e são chamadas de formas pensamentos, quando elas são ideias fixas. Mas, enfim, continuando, a gente vai ver como esses espíritos reencarnam, já contei um pouquinho isso para vocês, né? Reencarnam na mesma família com vistas à libertação deles. Já contei também para vocês que um dos pontos do livro muito tocante é a transformação de um dos algozes do livro. Literalmente um algoz. Um malfeitor transformado, que pega as cinzas da sua vida e tem a coragem de dizer: eu vou me refazer e vou auxiliar quem eu puder. Gente, precisa de muita força interior. Porque quando a gente comete erros, o que você e eu fazemos normalmente? Entramos no pity party. Não é? Sabe o que é o pity party? É a festa da lamentação. A lamentação da autopiedade. Eu não sou bom para isso. Olha o que eu fiz. Mas eu sou um estúpido mesmo. Mas é óbvio. A minha reencarnação desperdiçada. Quantos anos desperdicei? Quantos erros eu cometi? Tudo isso é importante, nos diz Kardec no Livro dos Espíritos. O remorso é importante. O arrependimento é importante. Mas sem reparação, é suficiente você simplesmente pedir perdão a Deus e Deus chega lá com uma borracha, como é promovido pelas religiões tradicionais? Você pediu perdão, chega lá, e Deus apaga. Como é cômodo esse conceito? Não é à toa que as igrejas tradicionais estão tão repletas de criaturas. Porque você quer ouvir, eu cometi um erro, faça eu me arrepender sinceramente e estou perdoado. Não tem consequências espirituais, não existe uma contabilidade divina. Então, isso é um conceito muito cômodo emocionalmente e é uma surpresa enorme quando as pessoas chegam no plano espiritual. Mas o crescimento pertence à vida do espírito, né? Quantos de nós estagiamos nesses cômodos conceitos religiosos por tantos e tantos séculos? Então, para nós conseguirmos chegar à compreensão e aceitar as noções espirituais de responsabilidade que o Espiritismo nos revela, que não é uma opinião, nos revela, e eu afirmo a revelação porque eu, como qualquer outra pessoa que estude o Espiritismo o suficiente, sabe que a forma como ele foi trazido e os médiuns que trouxeram as obras subsidiárias da doutrina espírita são um arcabouço de evidências e algumas provas verídicas de confirmação com endereço, com nome em cartório. Então não dá para você achar que a mediunidade existe mais. Não com o que a gente conhece e o que sabe hoje, né? Enfim, existe algo muito interessante nesse livro que, agora eu vou direto para a história, que é a revelação de um instituto no plano espiritual chamado Almas Irmãs. Todo o livro, o nome do livro qual é? Sexo
e destino. São desregramentos sexuais de muitas naturezas. E o que esse instituto é no plano espiritual? É um instituto para reeducar os criminosos sexuais. Ou as pessoas que acabaram por entrar em crimes passionais em função do sexo. Até isso existe no plano espiritual. É uma expressão da bondade divina, mostrando que não existe crime que não tenha um processo educativo de transformação interior. E experiências para que a pessoa finalmente se transforme. Às vezes a pessoa se transforma na própria vida, como foi o caso desse rapaz. Não é? E, obviamente, o fim eu não vou contar. O fim é impressionante. O fim é impressionante, gente. Sabe aquelas novelas de Agatha Christie? Alguém já leu Agatha Christie? É meio dramático, meio negro. Mas, enfim, eu, quando era garota, eu lia de tudo. Hoje eu já escolho mais e melhor o que eu leio. Aliás, eu lia, mas à noite eu ficava com medo das coisas que eu lia. Uma coisa. Então, mostra o processo obsessivo na criança. Porque eu era uma adolescente realmente... como é que a gente diz? Uma criança que é muito avançada para a idade? Uma criança precoce. Eu era, assim, a história da minha família era: menina, você tem 11 anos! Eu queria lá me maquiar, colocar cílio, é uma coisa. Coisas de outras vidas. Enfim, mas eu tinha esse lado desequilibrado, coitada de mim, mas eu tinha um lado assim que realmente eu olho para trás e falei, nossa, eu era uma criança de 11 anos e eu queria ler filosofia, queria ler coisa intensa, né? E fazer outras coisas não devia também, mas eu era namoradeira. Enfim, mas me deram esse livro quando eu tinha 16 anos. Eu fico imaginando por quê. Mas eu não entendi nada. Eu li uma história, eu não percebi nada. Para mim, eu falei, que livro chato. Imagine você de não ter realmente a consciência do que eu estava lendo, mas lia outras histórias muito intensas. E Agatha Christie sempre tinha um final absolutamente inesperado. E esse livro é um desses. É um final que você fala, eu não estou acreditando que eu estou vendo, que essa história se desenrolou dessa forma. Eu acho que eu dei vontade suficiente para vocês lerem o livro? Promovi essa vontade, esse interesse? Sim ou não? Sim. Eu não estou ouvindo força, sim ou não? Sim. Agora eu estou vendo espíritos reencarnados e vivos aqui. Mas, gente, os slides que eu vou mostrar para vocês como muitas vezes, são imagens magníficas do projeto Imagem. Então fica o disclosure para aqui, para todos, não é? O quanto que nós devemos ao nosso irmão Américo Sucena. E, obviamente, essas cenas, ele faz uma importante observação. As cenas que nós vemos representando o livro não são cenas psicografadas, não é desenho mediúnico, são as inferições que o artista, né, o desenhista realmente inferiu, e ele foi muito inspirado, maravilhosamente inspirado. Então, aqui é o começo da história, gente. Lá estava o André Luiz no plano espiritual, e ele trabalhava com um senhor chamado Pedro Neves. E o Pedro Neves já tinha desencarnado há 40 anos e era ativo no plano espiritual, se envolvendo com casos realmente muito graves, ia lá na crosta, no umbral, ia para tudo quanto é lado. Então era um homem assim de fibra muito forte, ele tinha sido um advogado quando estava reencarnado, muito inteligente, mas era um homem passional. Era um homem passional. E o André Luiz começou a notar o Pedro Neves andando no nosso lar lá de cabeça baixa, né? Um homem sempre para cima, para forte. Não sei, o que está acontecendo? Aí ele chegou no Pedro Neves. Pedro, tenho notado você meio aborrecido ultimamente. E com o jeitinho do André Luiz, conseguiu que o Pedro Neves, não por curiosidade, mas realmente buscando auxiliar, se abrisse com o André. E ele conta, André, você não sabe, eu estou passando
eu pedi para me envolver num processo de auxílio à minha filha, que está para desencarnar. Mas eu estou passando por um processo íntimo de imensa revolta, porque eu não aceito o que está acontecendo em torno dela. E eu não vejo como auxiliá-la. Mas o Pedro, o que é isso? De toda forma, estou aqui eu, já passei por problemas graves em relação à minha família, conhecendo histórias também que me chocaram. Quem sabe nós possamos aí, não é? Compartilhar nossas histórias. Ele falou assim, olha, eu estou indo à Terra hoje, parece que está tomando um ônibus, um Uber para a Terra. Realmente tem pontes, né? Tem avenidas, tem ruas, né? No plano espiritual, para eles chegarem mais rápido. Porque os espíritos podem volitar da forma que forem para chegar na Terra, mas para fazer o transporte mais rapidamente, existem avenidas espirituais fluídicas para agilizar o processo. Pensou quando a gente estiver lá, gente, não vejo a hora. Ai, gente, eu acho tão bárbaro essas histórias. Eu assim, nossa, já pensou, eu espero que eu realmente esteja volitando, mas no plano espiritual um pouco melhor. Não me arrastando lá no umbral. Bom, então chega o André Luiz, né? Com o Pedro, aqui o André Luiz ali, do lado esquerdo, o Pedro Neves aqui, esse senhor, e a filha dele, não é? Já realmente há poucos dias de desencarnar. Ela estava com câncer avançado, muito doentinha, muito enfraquecida. E esse rapaz aqui é um enfermeiro que tinha por responsabilidade proteger a Beatriz, que é a filha do Pedro Neves, o tempo todo, 24 horas. O espírito não precisa dormir, né? Então, estava lá o irmão, porque o lar era caótico espiritualmente. Olha só, gente. O lar era uma zona espiritual, sem nenhuma proteção. Mas o lugar onde estava a Beatriz era protegida com um espírito benfeitor presente o tempo todo até o desencarne dela. Imagine vocês. E quem é essa senhora, que hoje é uma senhora 40 anos antes, não é? O Pedro Neves desencarna e deixa uma esposa jovem com 3 filhos. A Beatriz era um dos filhos. E os 2 outros rapazes acabaram ficando da pá virada. A ex-esposa dele, viúva, obviamente, jovem, casa novamente, e o novo marido pega os bens do Pedro Neves, os poucos bens que ele havia deixado, e realmente multiplica, enriquece. E aí o Pedro já começa contando para o André Luiz, meio que ressabiado. O novo marido da minha mulher transformou a nossa vida. Quem se salvou foi a Beatriz, porque os meus 2 outros filhos são levianos, gastadores, sem nenhum conceito espiritual de vida, nenhum valor, nada. E nem se lembram de que eu existo, de que o pai já tinha sido um dia parte da vida deles. A única que se lembra de mim é a Beatriz. E ela estava constantemente chamando pelo pai. Só que o pai estava em condição de auxiliá-la. Mas mesmo assim, gente, mesmo um trabalhador espiritual já ativo, mesmo assim ele se desequilibra. O que mostra pra gente que nosso lar, não sei se vocês sabem disso, o nosso lar ainda está na zona do umbral, mas é um umbral superior. É a parte já muito perto já das esferas mais iluminadas. Porque o que a gente vê no nosso lar, gente, é gente como a gente. Ai, que pretensão, né? Mas assim, gente que já não é mais tão da pá virada. Já foi da pá virada, mas eu já fui da pá virada. Não sei vocês,
Mas eu dei uma melhorada nessa vida. Aliás, por que eu vou falar de mim? A história era sobre mim. Mas eu era tão certinha. Mas tem umas coisas que problema. Então, enfim, são pessoas que realmente já procuram ser melhores. Essas são as pessoas do nosso lar, mas são pessoas humanas, com emoções humanas. E é nisso que a gente vê no Pedro Neves. Ele querendo auxiliar a filha, mas aí ele entra num processo dramático de desequilíbrio emotivo. Como é que a cena se transforma? Chega o André Luiz visitando, conhece o enfermeiro, inclusive o Pedro Neves avisa, olha, existe um espírito de alta estatura em nosso lar, que é responsável por todos nós. Então, ele é responsável pelos casos aqui, que é o nosso irmão Félix, que é uma personagem portentosa na obra. Quando estava lá a Beatriz, lá doída, com dores, o Pedro Neves dá passes nela, acalma a dor. De repente entra uma moça, que é essa moça aqui, a Marita. Ok? Desculpe, Marita não, entra a Marina. Não, é a Marina. O nome dela não é Marita, desculpe, Marita é a irmã dela. É um erro meu, tá, gente? Marina. Ela entra, uma moça de mais ou menos 20 anos, e aí o Pedro Neves diz, essa moça é a amante do meu genro. Assim, como? Pois é. O que ela está fazendo aqui dentro do quarto, cuidando da sua filha? Pois é. Ela é contadora na firma do meu genro, o genro dele super bem sucedido. Ou seja, o esposo da dona Beatriz, né? Assim, ele se envolveu com essa moça e está pedindo para ela vir auxiliar como uma enfermeira improvisada. Então, a moça realmente ela tem esse lado relativamente bondoso dela, né? Cuidava muito bem da dona Beatriz, mas estava envolvida amorosamente com o marido da Beatriz enquanto ela estava lá no quarto, né? Deitada na cama. E foi quando o André Luiz chega perto dela, primeiro vê essa moça bondosa, cuidando da dona Beatriz, e quando chega perto dela, ele literalmente diz, eu espantado, começo de repente a perceber, como num filme, tudo que tinha acontecido na vida dessa moça na noite anterior. Ela então mostrava as cenas, lembra aquela nuvenzinha, né, que eu comentei com vocês? Elas são reais, as cenas vivenciadas, elas se projetam no plano espiritual e como num filme ela estava lembrando que ela tinha tido um encontro amoroso com o amante, mas no fundo ela estava dividida com outro rapaz, porque o André Luiz fala assim, mas eu estou vendo dois homens aqui, um maduro, de uns 60 e poucos anos, e esse rapaz aqui da idade dela, 20 e poucos anos, aparecem os dois, eu vejo, vocês estão vendo aqui na cena de baixo, um rapaz mais jovem, eu vejo ela também envolvida com ele. Vocês não vão acreditar quem é esse menino mais novo. O filho do genro. Então ela está envolvida com o pai e com o filho. É mole um negócio desse? E cuida da mãe. E cuida da mãe. Gente, já começa, você fala, eu não estou acreditando. No começo do livro, você fala, como é que é essa história? Você fala, parece que novela das 8. Como é que pode essa história? Nisso, olha a cara do Pedro Neves, já se invocando, porque ele já começou a ver que na noite anterior ela tinha se encontrado com o genro dele, né, num encontro amoroso. Mas a moça estava dividida. Quem ela gostava mesmo? Eu já vou adiantando essa parte da história para vocês. Quem ela amava mesmo, ela era apaixonada, era pelo menino, era pelo filho.
Você fala, como é que ela se envolve com o pai? Eu não sei como, mas ela se envolveu, ele a seduziu, e ela entrou na sedução e acabou auxiliando ela materialmente. Então, ela, com todo jeitinho, ela ganhava uns cheques de vez em quando. Então, tem esse lado. Aí, de repente, aparece uma outra cena. Quem entra na casa? O novo personagem que eu apresento para vocês, o Nemésio, que é o genro. O amante da menina. Marido da mulher. E antes de entrar no quarto onde estava a moça, né, a enfermeira improvisada, a Marina, e obviamente a esposa doente, ele se arruma no espelho, né, porque sabia que via a menina. Então, ele todo assim, um homem de 60 anos, né, na década de 30 e 40, gente, era maduro já, não é os bonitões de hoje. Não, é verdade. 60 anos hoje é uma coisa, 60 anos no começo do século XX é outra. Então, sabe, realmente era. Né? Dizem que os 60 são os novos 40, mas tudo, até as pessoas morriam mais cedo. Muito mais cedo, não é? Então, ele era todo metidaço, né? Ele era bonitão, muito bem de vida, então ele procurava se manter na melhor pinta para ficar bem legal e bonito para ela. Mas ele, ao mesmo tempo, é muito amoroso com a mulher. Então, quando ele chega, ele cumprimenta a esposa, a moça aí do lado, muito solícita, querendo também auxiliá-la, dando um chazinho para ela. Então, existe essa cena que você também fala, tua cabeça começa a falar, nossa, que jogo de emoções! Porque a moça é bondosa com a dona Beatriz, não é? É uma amante descarada cuidando da dona Beatriz, mas realmente cuida com amor. O marido também tem carinho por ela. E aí começa a falar, dizendo, não, o médico está dizendo que você vai melhorar. Ela começa a se animar. E ela começa a querer viver até, porque ela estava sentindo, nossa, eu tô para ir, eu estou angustiada, estou sentindo que eu estou para ir. Ela se anima com a conversa do marido. No que ela se anima com a conversa do marido, o marido vê que ela relaxa, que ela acaba adormecendo, começa a adormecer. O que faz o Nemésio, gente? Se levanta, em vez de ficar sentado na cama, ele vai por trás da cabeceira da cama. E o que ele faz? Dá a mão para a menina, começa a acariciar a mão da menina, a esposa quase morrendo, e ele acariciando a mão da menina atrás da cama. Aí os dois saem do quarto, onde está a dona Beatriz adormece, e vão para o quarto ao lado, que é um escritório. E aí, gente, chega uma das cenas muito fortes do livro, né? E você tem de admirar o André Luiz, porque o André Luiz se expõe nos livros. Não sei se vocês já leram vários das obras dele. Ele fala, eu estava olhando, mas eu estava, na realidade, bisbilhotando. Eu estava querendo ajudar, mas eu não queria saber da história. Então, ele se abre, ele se expõe muito. E aí, a menina abraça, aliás, o Nemésio abraça a Marina e fala, não se angustie, o médico falou que ela não vai durar 3 semanas, e eu prometo a você que nós vamos nos casar imediatamente e vamos ser felizes. E aí ela começa a dar um drama de consciência. O André Luiz começa a descrever que dá um drama de consciência nela. Ela começa a chorar porque ela ama o filho do amante, e ele está se prometendo casar com ela. Aí ela começa a chorar e ele não entende por que ela está chorando. Aí ele fala, calma, ela vai morrer logo. Não se desespere, ela vai morrer logo. E ele
ele, na realidade, ela arrependida, né, nessa angústia interior, ele falou, não chore, não chore, tá aqui, por que você está chorando? Ah, problemas em casa, ela inventa. Aí ele, outro cheque de consolação. Aí o André Luiz disse, dá uma popuda quantia num cheque para ela, e nisso ela começa a beijá-lo, agradecida, porque afinal recebeu um cheque muito legal. Então começou a beijá-lo apaixonadamente. E quem é que está aqui? O André Luiz e o Pedro. Nessa parte, gente, o André Luiz vê que os dois estão começando a se abraçar, os beijos estão ficando cada vez mais quentes, a coisa está ficando cada vez... Dá para vocês fecharem a porta, que eu não quero que ninguém ouça minhas histórias. Aliás, menores de 14, aí os dois começam a se envolver, como se os menores de 14... enfim, de toda forma, a cena começa a ficar super quente. E o André Luiz... diz que ele e o Nemésio começaram a se envolver na cena. Opa. Se envolver emocionalmente naquela cena quente. Espírito, gente. Nisso, quando eles começaram a se envolver emocionalmente na cena erótica, quem que aparece lá? O mentor. Vai acabar com essa festa. Não, o que vocês estão vocês vieram aqui auxiliar? O que vocês estão? Vocês estão viajando na maionese espiritual, é isso? O mentor entrou com aquela luz, com aquela autoridade moral, chacoalhou os dois. Aí o André Luiz confessa, ele só não fala o nome. O que estava acontecendo com ele. Mas ele se expõe e ele fala, eu vivenciei uma realidade espiritual nunca vivenciada, que é eu e o Pedro Neves, na realidade, com uma expectativa maliciosa, nós dois que estávamos promovendo, sem desejar, o envolvimento daquela cena. Gente... os dois, imaginando que coisa mais quente ia acontecer, eles estavam potencializando aquela relação, o envolvimento dos dois. Quando chega o mentor, esfria tudo. Nesse momento que chega o mentor e esfria tudo, a moça se recompõe, lembra da dona Beatriz, fala assim, não, eu preciso cuidar da dona Beatriz. O Nemésio se acalma, um banho gelado, senta na poltrona. E o André Luiz fala, eu aqui acabei de vivenciar uma experiência com uma grande lição. Então, você precisa dar realmente... você tem que admirar o André Luiz de falar uma coisa dessas, gente. Realmente, olha, minha admiração para o André Luiz cada dia. Então, a cara do mentor olhando os dois. Aí chega essa parte, né? Chega a parte que o mentor fala assim, aliás, o Nemésio já estava com crises assim passionais de revolta, vendo os dois, a ponto de André Luiz, isso aí eu esqueci de contar para vocês, o André Luiz, você quer ser desligado do caso, o Pedro? Daqui a pouco chega o mentor, vendo você desequilibrado desse jeito, ele vai te tirar no caso. É isso que você quer? Você quer ou não quer auxiliar sua filha? Não, eu quero ajudar minha filha, mas eu não consigo, eu fico revoltado de ver isso tudo acontecendo dentro do quarto da minha filha, lá à beira da morte, essa falta de respeito. E aí chega o mentor e vira para o Pedro Neves, tipo assim, e nós vamos precisar auxiliar o Nemésio. O Pedro aí tem um ataque. Aí ele surtou, na frente do mentor. Surtou. Ele falou, Você disse o quê? O senhor disse o quê? Que nós vamos precisar auxiliar o Nemésio? Pois é, precisa auxiliar o Nemésio, porque ele está à beira de um derrame. E mostra, né? Eles são médicos, o mentor, o André Luiz, e mostra a situação emocional, do cérebro
num raio-x, um scan espiritual, mostra que ele realmente estava à beira de um derrame. E aí chega, eles dão passes, o Pedro Neves se recompõe, auxilia, mas assim, contrariado, se afasta um pouco para não conturbar a vibração. E deixou o mentor auxiliar. Muito bem, aí vocês tiveram aí uma ideia inicial e nós vamos agora, para finalizar, eu não vou conseguir passar o filme para vocês, eu acho. Mas fica para uma outra oportunidade que eu posso continuar a falar sobre isso. Muito bem, aí nós vamos mudar para uma outra cena. Nós estávamos com qual é o nome do genro? Nemésio Torres. Então, vocês conheceram um pouco do envolvimento da família Torres. Agora, nós vamos conhecer um lado completamente diferente da história. Quer dizer, diferente em termos, porque agora vocês vão conhecer o pai da Marina. Ok? Então, eles vão para um outro lado do Rio de Janeiro, entram num apartamento espaçoso, bonito, mas não riquíssimo, mas bem decorado. Ele faz esses comentários interessantes. E aí ele faz esse comentário. Quando nós adentramos, porque aí o irmão Félix está acompanhando. E no que eles estavam volitando, o André Luiz faz esse comentário. Enquanto nós estávamos nos encaminhando ao lar de Cláudio Nogueira, que é o pai da Marina, eu notei o quanto o mentor Félix estava preocupado. E quando nós chegamos no hall, é hall de entrada? Não, quando tem a porta do apartamento, como é que chama aquilo? É hall. Então, quando nós chegamos no hall, nós já vimos que a casa não era protegida. O comentário do André Luiz. As energias escuras em torno da casa, mal sabiam os moradores daquela casa ao que eles estavam sujeitos. A casa não tinha a menor proteção espiritual. Aí eles entram na sala, estava lá alinhadíssimo um outro homem maduro, muito bem vestido com um hobby de seda, parece filme de Hollywood, fumando um cigarro à la Hollywood. E tinha uma garrafa de uísque, e ele estava lendo um jornal. Então, o André falou assim, eu vi claramente aquele homem de feições finas, era o dono da casa. E ele estava lá, muito interessado numa história do jornal. E, de repente, entram 2 malandros espirituais na casa. E esse é o primeiro áudio que eu vou passar para vocês. Eu acho que é 1 minuto e pouco. Então, vamos ver. Nosso benfeitor mostrava o semblante preocupado durante todo o trajeto pelas ruas do Rio até o bairro do Flamengo, onde entramos num espaçoso apartamento. Ali, conheceríamos de perto os familiares de Marina. Já era noite. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos 2 homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso, o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os 2, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Então, vocês veem, esse comentário é importantíssimo. Mal sabiam os moradores aos riscos a que eles estavam expostos. E quem são esses malandros? Os malandros espirituais. Um deles é, na realidade, o obsessor do dono da casa, do Cláudio, que por afinidades, o espírito entrava e saía na casa a hora que bem entendesse. E aí continua o comentário de André Luiz. De
repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal. Atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Vamos. De repente, a sala foi... E aí, o final dessa cena. Muito forte, gente. Mas agora vai ficar. O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica. Gente, vocês já ouviram falar em encosto? Muito bem. As pessoas falam, isso aí, que coisa. Mas é de conhecimento popular e ninguém... A pessoa, é um espírito perto de alguém procurando fazer lá não sei o quê, mas a gente sabe muito mais hoje. Nenhum momento eu quero deixar claro que nós estamos aqui falando de pessoas que vão jantar fora, ou num jantar em casa, num almoço em casa, toma o seu vinho, toma a sua cerveja. Nós estamos falando disso? Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um caso de uma pessoa que, pelo seu padrão mental, já tinha entrado em sintonia absoluta com esse espírito que o explorava para as suas sensações eróticas, para os seus vícios, e no caso o espírito gostava de beber, e o Cláudio também, na sua finesse, gostava lá do uísque dele. Então, na realidade, há um processo de acoplamento fluídico total. Você veja que o que o espírito fez? O espírito foi envolvendo, inclusive, envolvendo, ele tinha técnicas de hipnose, o espírito tinha conhecimento, envolvendo o Cláudio a ponto de promover o desejo dele pela bebida, que ele não estava nem pensando em bebida. Então, nós vemos aí um total acoplamento que o André Luiz descreve no livro, que chega uma hora que não dá nem para perceber quem é quem. Há um acoplamento absoluto dos dois. E o Pedro Neves fala, mas você não vai proteger o Cláudio como mentor de todo esse grupo, desses terríveis obsessores? Aí o mentor fala, terríveis obsessores? Não, eles não são terríveis obsessores. O Cláudio está perfeitamente consciente da sua mente, sabe o que quer, não está doente, o cérebro está perfeito. Ele simplesmente convive com essa entidade, que na realidade, se você dissesse para ele que ele é obsessor, na realidade ele ia achar que era um sócio. Então, nós vemos aqui essa cena dramática de envolvimento espiritual, que
nos chama a atenção do que é possível no desenvolvimento das obsessões. E é por isso que nós promovemos palestras e palestras para nos dar a conscientização do que nós podemos e devemos alimentar mentalmente e emocionalmente de sadio em nossas vidas. Porque a personalidade, vocês vão ler a obra e vão conhecer a personalidade. Ele é o que comete o crime sexual. É um homem utilitarista, calculista, egoísta, materialista, tudo. Ele é o pacote completo. E é esse homem que se agrega a essa entidade, é essa entidade que se agrega de mútuo acordo. E é por isso que nós dizemos, cuidado com os nossos objetivos de vida, nos nossos desejos. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus hábitos? Do que você se alimenta? O que te motiva? Então, essa análise pessoal é importante para que nós não sejamos joguetes de entidades que não têm mais o que fazer na vida do que, se não, sugar as suas energias. Porque o termo que André Luiz usa é claro. Desculpe, é muito forte o termo, mas ele é usado na doutrina espírita, na literatura espírita abertamente. É uma entidade vampiresca. A noção do vampiro como aquele que suga as energias e que absorve o que tem e o que não tem da pessoa. As obsessões graves podem levar a pessoa ao desequilíbrio e pela sucção das energias fluídicas, pela vitalidade da pessoa, pelo fluido vital, as pessoas podem definhar e ninguém descobre por que a pessoa está doente. A pessoa definha, pode levar a pessoa ao desencarne? Pode. Então, nós esperamos que a gente termine aqui com a esperança de que o esclarecimento promova um estilo de vida saudável e positivo para todos nós. Nós agradecemos a presença de vocês e a coragem de nos ouvir num tema tão intenso. Eu prometo a vocês que as outras palestras do ano serão de outro nível de abordagem.